Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui é a professora Dalva. Hoje eu vim fazer um vídeo com vocês sobre um tema muito legal que nós precisamos trabalhar aí nessa quarentena. Mas antes de começar meu vídeo, eu vou fazer o que todo mundo pede para mim, eu sempre me esqueço. Ó, se você gosta de acompanhar a professora Dalva, de seguir a professora Maluquinha, ó, ativa o sininho aí, que você vai receber todas as minhas notificações, dá o seu like, se parecer vermelhinho lá, inscrevam-se. Isso vai estar ajudando o canal. Tá sempre trazendo coisas diferentes aqui para vocês, tá? Para ajudar aí enquanto estivermos nessa pandemia. Hoje, qual é o assunto que eu vou trazer para vocês? Como nós estamos nessa pandemia, eu já deveria ter trabalhado esse assunto. Não trabalhei, mas eu fui, digamos assim, a gente tá tendo nas terça e quinta-feira umas lives, a gente da educação. E a professora meio me desafiou para mim fazer esse tema aí. Então, eu trouxe para você aqui esse tema para falar para vocês sobre habilidades socioemocional. Nossa, o que é isso, professora? Que palavra grande! Nada mais do que, gente, é um conjunto de emoções, é um conjunto de sentimentos, tudo aquilo que nós temos, e toda criança tem. Mas nós, já adulto, já foi trabalhado isso com a gente. Mas as crianças ainda não. Elas estão em processo de aprendizagem nesse sentido socioemocional. Então nós precisamos estar abordando esse tema, principalmente agora, gente, na quarentena, que a criança está lá na casa, está entediada, né? Não pode ver os amiguinhos, não pode sair, só com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então acaba a criança ficando estressada, nervosa, às vezes até brava, né? De entrar no braço com o irmão, né? Como a gente diz aqui, entra no braço e tal. Então é sobre isso que eu quero falar para você, pai e mãe. O que você pode estar fazendo, ou chamar atenção para você, para ter um olhar diferente em cima desse conteúdo, dessas atitudes do teu filho lá na casa. Então isso, eu vou trabalhar com vocês, que nós, escola, já trabalhamos isso com os nossos alunos lá na sala de aula, porque acontece sempre aquela situação ocasional, né, que acontece lá no intervalo e trazem para a sala de aula aquele bate-boca, aquela briga, aquelas coisinhas que a gente tem que parar a nossa aula, conversar com o nosso aluno. Não adianta você brigar, xingar, tentar botar o aluno para fora da sala de aula, uma que nem é permitido fazer isso, né, gente? Eu tenho que usar palavras, tentar distrair essa criança para que ela se acalme, conversar com o outro, para que ele perceba que ele errou, que ambos erraram e chegar num comum acordo. Isso a gente vive diariamente na sala de aula. Imagino vocês aí na casa que tem mais de 2 filhos, né? Que acaba complicando a situação. Eu imagino, porque eu tive 4, então, só 4 pequenos, então não é fácil. Então eu vou trabalhar com vocês, gente, as competências. Lembra de quando você era pequeno lá na casa, que você caía no choro ou então você levava uma cintada, uma chinelada do pai e da mãe, que você caía no choro e chorava, e o pai e a mãe falavam pra você: engula esse choro, engula. Lembra? Era assim. Na minha época era assim. Engula. Então você não podia chorar, você não podia expor o teu sentimento para fora. O sentimento você estava de raiva, de angústia, de medo, e você não podia expor para fora porque o teu pai e tua mãe não deixavam, mandava você engolir. Como é que eu vou engolir um choro? Eu tenho que deixar que solte, que chore. Né? Se eu precisei dar um tapa na bunda do meu filho lá pequenininho, lá devagarzinho, né? Mas ele chora porque ele não é acostumado com aquilo, você não acostumou o teu filho a levar tapinhas. De vez em quando a gente usa isso como psicotapa, né? Digamos assim. De vez em quando a gente precisa fazer esse trabalhinho com nossas crianças, dar um psicotapa, psicocinta, né? A gente chama assim na psicologia. Então, hoje não, hoje as crianças têm que expor essas emoções, não guardar para elas. Gente, a gente vê na televisão tanta coisa ruim, tanta coisa que acontece já com um adulto. Adulto, às vezes, por falta de ciúme, que é um dos motivos que eu vou falar ali, por causa de ciúmes, ele comete assassinatos, ele mata famílias, ele destrói famílias, destrói a vida de pessoas. Por quê? Por causa do ciúme, porque não foi trabalhado isso quando ele era criança.
E nós não queremos isso para os nossos alunos e nem você para o teu filho, né? Então vamos falar dessas habilidades que nós temos que trabalhar lá na casa com o teu filho, e nós aqui na escola temos essa preocupação de como que o teu filho está lá na casa, como que ele está se sentindo. Então vamos lá, pai e mãe, ouvir a professora Dalva aqui. Vamos falar das habilidades. O que são essas habilidades? São dessas competências, né? Habilidades é o que eu falei lá em cima. O que é essa competência, gente? Essas competências são o autoconhecimento. Então, eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que saber como que eu sou. Eu tenho que trabalhar primeiro isso dentro de mim, para depois eu trabalhar com o meu filho, com o meu aluno. Se eu sou uma mãe que qualquer coisinha me estressa com o marido, bato a boca e quebro, jogo para a parede na frente da minha criança, então eu tenho que pensar, né? Como é que eu vou trabalhar isso com a minha criança se eu faço diferente? Né? Como é que eu vou... Você tem que se conhecer primeiro, o que você é, para daí você tentar passar para o teu filho, você ensinar o teu filho a se autoconhecer. Isso ele vai aprender com o tempo, tá, gente? Isso aí é uma coisa que com o tempo a criança vai assimilar, se autoconhecer, como se autoavaliar também, que é o que nós professores vivemos fazendo. Vamos ver qual é a outra competência. Administrar as emoções. As crianças têm que aprender a administrar as emoções. Por exemplo, quando ela está com muita raiva, ela está nervosa, ela está com raiva, ela está chorando, deixa chorar um pouquinho, aí depois você vai lá, conversa com ela, tenta acalmar, distrair. Não adianta você ficar falando palavras, para de ser chorão, o que é isso, quer coisa chorando, isso, aquilo, não adianta, é pior, vai deixar essa criança mais nervosa ainda. Então você procura distrair ela com outras coisas para que ela se acalme, para ela, você tem que ponderar a situação ali, não você tentar, você achando que está melhorando e no fim você está deixando ela mais nervosa ainda. Então você tem que fazer de outra forma, através da distração. Vamos distrair essa criança, beleza? Qual é a outra competência aqui? Cooperação, gente. Vamos ensinar o nosso filho a cooperar. De que maneira? Vamos, todo mundo na hora do almoço, cada um vai lavar o seu prato, cada um vai lavar o seu copo, o seu talher, cada um vai arrumar a sua cama, cada um vai lavar o teu chinelinho, nem que seja do jeitinho dele. Aqui em casa, meu irmão especial lava o chinelo dele, daquele jeito. Mas lava. Beleza, você lavou teu chinelo e tal, porque ele é caprichoso. Então, beleza e tal. Então, você tem que parabenizar, mesmo que depois você tem que lavar de novo, mas ensinar o teu filho a cooperar. Porque se ele não coopera em casa, como que ele vai cooperar na sociedade, no trabalho, quando ele virar adulto? De que maneira? E eu não sei te dizer que cooperação ele vai ter. Ele vai contribuir aí na sociedade. Trabalho em equipe, gente. Trabalhar em equipe é ensinar os teus filhos lá na casa, que trabalham em equipe é assim, se um falhou, todos falham. Se uma coisa que errou, aí deu errado para todo mundo. Não tem um culpado, todos. Então, o trabalho em equipe é isso. O professor faz um grupinho lá na sala de aula, vamos fazer um trabalho em equipe. Então, todos têm que contribuir, todos têm que fazer a sua parte. Trabalho em equipe dentro de casa. Eu lavo, você tira pó, você lava a louça, você varre a casa. Então, trabalho em equipe. Todo mundo se ajudando para tudo dar certo, para tudo sair, 10. Esse é o trabalho em equipe. Qual que é o outro aqui? Quando eu falei lá de administrar as emoções, gente, eu esqueci de falar que essa criança tem que ter um autocontrole das suas emoções. Nós temos que ensinar ela a ter um autocontrole. Porque hoje, graças a Deus, na nossa escola, e em todas as escolas, né, existe a inclusão. Então, dentro da nossa escola, nós temos síndrome de Down, nós temos crianças com outros tipos de síndrome, nós temos crianças negras, que são que eu falo de discriminação racial, né? Nós temos os negros, nós temos os especiais que a gente fala, que é o síndrome de Down, outras síndromes que tem na escola, e que tem a sala esqueci o nome da sala. Falava sala de recurso, mudou o nome agora. Então essas crianças frequentam essa sala, mas também frequentam a sala normal.
digamos assim. Então, às vezes, essas crianças tiram um sarro dos alunos que têm a sua dificuldade, que não é igual a ele, que não é idêntico a ele, que tem uma deficiência, que tem outro jeito de ser, digamos assim. Tiram sarro, chamam de gordo, chamam de macaco, chamam de negrinho, chamam de... que mais? Que apelidinho que a gente escuta na escola? São vários apelidos, vários. E isso é bullying, gente. O bullying está presente dentro da escola hoje. Nós temos que lutar contra. Nós temos que ensinar a nossa criança a defender a outra, a ser parceiro, a ser amigo, fazer amizade com essas crianças, porque eles são muito queridos, eles são muito amáveis, eles simplesmente são diferentes, gente. E hoje ser diferente é normal. Você já pensou se todo mundo fosse igualzinho? Todo mundo igual a professora Dalva aqui, aham. Que graça teria? Hã? Que graça teria se todo mundo fosse igual a mim? Não, cada um de nós temos um jeito e somos diferentes um do outro. É a diversidade cultural, é o povo, essa junção de pessoas diferentes, de raças, de cor, enfim, gente, é tudo mesmo sangue, tudo tem sangue na veia, todo mundo é igual. Eu sou filha de negro, tenho sangue de negro aqui na veia. Eu tenho um irmão especial que mora aqui dentro da minha casa. Eu luto pelas pessoas que não têm vez e nem voz da sociedade. Eu sou uma pessoa que eu construí muita coisa sozinha. Eu não tive esse exemplo na minha casa. Eu não tive isso quando eu era criança. Eu aprendi com a vida. Muita coisa eu aprendi no trabalho. A respeitar os especiais, porque eu nunca respeitei o meu irmão quando ele era pequeno. Eu não gostava dele, porque ele é filho de outra mulher com meu pai. Então eu não aceitava. Eu tinha esse problema, não aceitava ele. E hoje eu aceito, eu amo, tanto que eu trouxe ele para dentro da minha casa. Ele é acolhido com amor, com carinho. E o que eu posso, eu faço por ele. O que eu posso e o que eu não posso, eu faço por ele. Por quê? Porque eu aprendi a administrar essa emoção minha do ciúme. Eu tinha ciúme, filho, do meu pai com outra mulher, né? Então eu tinha ciúme, me doía pela minha mãe. Mas se minha mãe, que é minha mãe, aceitou, por que que eu, que sou filha, não iria aceitar, né? Então eu consegui administrar isso, trabalhei isso em mim, graças a Deus, e consegui, e eu hoje, né, aprendi com a vida. É o que eu falei, se você não ensinar, a vida vai ensinar você. Então espero que a vida ensine coisas boas, né, gente? Ó, como o meu foi coisa boa, né? Mas a minha vida ensina muitas coisas ruins, porque os sentimentos nossos, eles são bons, mas ele também tem os sentimentos ruins. A alegria, por exemplo, quando eu estou alegre, é um sentimento bom. Quando eu estou feliz, é um sentimento bom. Mas quando eu estou triste, quando eu estou nervosa, quando eu estou raivosa e quando eu estou com ciúmes, eu posso fazer certas atitudes que vá fazer com que eu me arrependa depois. Isso é, se eu tiver um arrependimento. Não bata aí. Qual é o outro? Vamos ver. Arte de relacionamento, arte de relacionamento, se relacionar com o outro, que o teu filho consiga se relacionar às vezes não tem um bom relacionamento com o pai, geralmente é mais com a mãe. Comece lá na casa com o pai, com o irmão, o coleguinha, aqui na escola, quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, vai acabar logo, né? Que venha para a escola, que ele aprenda a se relacionar com o outro. E nessa relação, ele tenha um aprimoramento na comunicação. Se comunicar, que ele saiba se comunicar, que ele saiba falar as palavras corretas, que ele saiba se expressar, que ele não guarde para si o que ele está sentindo naquele momento, que ele consiga ter confiança no coleguinha dele, que ele consiga ter confiança na professora, consiga ter confiança no pai, na mãe lá na casa, principalmente se ele for já adolescente, principalmente as meninas, hoje não só as meninas, os meninos também, né? Que já estão na puberdade, que começa lá, às vezes, ser assediado por alguém. Se eles tiverem confiança em pai, mãe, professora, que você conseguiu fazer com que ele perceba que você é amigo de verdade, que construiu aquela amizade, aquele vínculo, ele vai se abrir com você, vai contar tudo para você, como já aconteceu em vários lugares, aí a gente sabe, a gente vê,
e eu também já presenciei isso, então a gente consegue evitar muita coisa quando a gente consegue fazer com que a criança tenha confiança na gente, que ela perceba que a gente é amigo de verdade, que ela tenha essa comunicação. Ou senão ela vai ficar aquela criança lá assim, na sala de aula, na hora do intervalo lá, assim, quietinha, sem ninguém brincar com ela, porque ela tá triste, ela não quer interagir com ninguém, porque tá acontecendo uma coisa muito ruim com ela e ela não pode falar com ninguém, porque ela tá sendo ameaçada e ela tá com medo. Olha quantas emoções ruins que tem nessa criança. Então, vamos evitar isso. Criatividade, gente. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, estamos todos lá na casa, aquela criançada, pai, mãe, avós, os priminhos. Gente, vamos fazer alguma coisa para nós comer? Receita, olha aí. Vamos fazer alguma coisa para nós comer? Aí cada um vai dar uma sugestão, vamos ver aí, quem que vai, vamos usar a criatividade aí, o que podemos fazer, podemos fazer? Aí cada um vai falar, você vai ver o que você tem na casa, os ingredientes, se dá ou não, e vai junto fazer, em trabalho em equipe, todo mundo vai junto fazer essa receita, e depois vai todo mundo saborear essa comida que foi feita, essa sobremesa, sei lá o quê. A empatia, gente, o que é a empatia? Empatia é aceitar e valorizar. Por exemplo, eu tenho um aluno que veio até mim com uma atividade que não está correta. O que eu vou fazer? Vai lá arrumar isso aí. Onde já se viu fazer? Eu expliquei umas 10 vezes, você está fazendo tudo errado. Volta lá e faz tudo de novo. Ou então jogar esse caderno no chão. Tem professor bravo, sim, mas não podemos fazer isso. Hoje não pode mais. O que nós temos que fazer? Olha, muito bem, você fez atividade, sim. Só que está faltando alguma coisa aqui. Falta uma letra, ou falta você terminar aqui. Enfim, vai orientar essa criança. Nós estamos ali na sala de aula para isso, gente, para ensinar, para mostrar o caminho correto para o aluno, não para criticar, tá? Para criticar, o mundo já está cheio de pessoas para criticar. Não o professor. O professor não pode ficar criticando aluno, principalmente em conselho de classe. O que nós temos lá? Outra. A liderança, gente. O teu aluno tem que aprender a ter a liderança. Já percebeu que quando as crianças estão brincando, sempre um deles lidera? Fala assim, vamos brincar disso, vamos fazer assim. Sempre um puxa a brincadeira para lá e para cá. Então aquele já vai ser um líder. Então tem que despertar mais ainda nele o que é ser um líder, o que um líder faz, como um líder age. Um líder trabalha em equipe, um líder tem boa comunicação, um líder é participativo. Olha quanta coisa, um líder tem empatia. Então olha quanta coisa aí que uma vai puxando a outra, é um gancho, né? Vai puxando e vai fazendo uma corda muito legal, gente, cheia de emoções. Boa, legal, bem trabalhada. O que tem aqui? Eu já falei do ciúme, né? Que o seu filho seja participativo, gente, dentro de casa, na sociedade, na escola, na igreja, enfim, que ele participe de qualquer coisa. Teatro que tenha na escola, que ele seja atuante aí na sociedade, que seja uma pessoa aí que saiba criticar. O que é criticar, gente? Criticar é quando você faz uma crítica, mas você também dá uma sugestão do que pode ser feito para melhorar. Não aquela crítica destrutiva que só vai descer o cacete na pessoa e pronto, tá bom, falei o que eu queria. Não, uma crítica construtiva é diferente. Ser crítico é outra coisa. E nós, às vezes, lá na sala de aula, estamos criando, educando, e lá na casa você está criando, às vezes até um político, um juiz, um promotor, um advogado, um professor, um dentista. Enfim, todas as profissões, seja qual for a profissão, desde que ela seja honesta, é válida, gente, não importa. Então, vamos fazer com que esse aluno seja bem atuante mesmo e participativo, incentivar e colocar ele lá na frente, vamos fazer mímica, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Aí um vai falando, um tagarela vai falando, o outro vai lá e faz, e assim vai fazendo aquela troca.
Aquela troca, faz uma cara de triste, a cara de alegre, vamos fazer uma cara de quem tá chorando. E aí o outro vai tentando adivinhar vocês, toda uma brincadeira interativa entre a família, né? Porque nós não podemos fazer isso em sala de aula, tem que ser na família, porque nós estamos afastados. Vamos ver qual é a outra. A criatividade já falei, a confiança já falei, responsabilidade, gente. A criança tem que ter responsabilidade, principalmente com o material escolar dela. É sempre pegar o material com a mão limpa, não entregar as atividades na escola toda suja, toda cheia de carvão. Usou, ela brincou, pegou, acendeu o fogo lá, porque eu também acendo, minha casa também tem fogão a lenha. Lave as mãos para você fazer a tua atividade. Não é aquela atividade suja, isso é ter responsabilidade. Arrumar a sua cama, pegar o teu chinelo, a tua toalha para você ir para o banheiro. A responsabilidade de ter o horário para você fazer a tua tarefa, o horário de você pegar no celular, né? Aqui em casa nós estamos numa briga danada por causa disso, tarefa e celular e videogame, televisão. Então botar limite, precisa pôr limite, nem que seja brigando, dando umas broncas, ameaçando tomar o celular, mas nós temos que, é um grande aliado que nós temos, que é o celular, mas ao mesmo tempo, gente, ele contradiz muito, porque só joguinho de matar, de tiro, isso, aquilo, isso não é bom para criança. Isso só faz com que levante aquele espírito assassino, né, dentro dela. Eu quero matar, matei dois, matei. Sabe? Eu vejo meu neto fazendo isso, jogando ali, e às vezes ele põe o fone até para mim não ouvir o que ele tá jogando ali. Mas eu não gosto desse joguinho de matar, tá? Eu acho que não brinquedo de arma, de espada, de revólver, também sou contra, tá? Não sou a favor, não. A outra é ser crítico, eu já falei, né? Defender as pessoas que são de outras classes, as pessoas que têm alguma dificuldade, pessoas que estão passando por um momento difícil, que o teu filho seja companheiro, vá lá, seja solidário, ajude. É isso que nós queremos, gente. Como dizia Paulo Freire, nós não queremos aquela criança que fique lá na sala de aula só dizendo amém pro professor. Entra aqui, sai aqui, porque o aluno era um robô. Hoje não. Hoje as nossas aulas são completamente diferentes. São completamente lúdicas, animadas, alegres. A gente trabalha sentimentos junto com os conteúdos interdisciplinar dentro da sala de aula. Olha que quanta coisa aqui, ó, que eu trabalhei, que uma coisa foi puxando a outra, vocês perceberam? Que como é legal fazer esse tipo de coisa? Deixa eu ver se acabou aqui. Ser crítico, tá? Precisamos estimular os alunos. Nós temos que olhar, gente, o nosso aluno com outro olhar, um olhar de prisma. Por quê, gente? Porque a nossa criança hoje, ela não é mais aquela criança de antigamente. E a nossa criança de hoje, ela é mais, digamos assim, ela é mais ativa. E quando ela faz alguma coisa que dá errado, ela fala, é culpa da mãe. É culpa da minha mãe, é por causa da minha mãe. E quando ela faz uma coisa que dá certo, ela fala, a culpa é da mãe. Deu certo porque a mãe tá... Então, ela tem aquele respeito. Olha o quanto a mãe e o pai têm valor para essa criança. Ela respeita o pai e a mãe. Então, aproveita isso aí, gente. Vamos colocar em prática. Vamos trabalhar essas emoções nas nossas crianças. Vamos despertar isso nelas. Porque se nós não fizermos isso, gente, a vida vai fazer. E eu não quero que o meu neto ou um sobrinho meu ou alguma coisa... aprenda com a vida. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tá. Gente, eu até anotei aqui para vocês, ó. Eu estudei neuropedagogia. E eu vou até ler para vocês aqui, porque eu não consegui gravar para me falar, tá? Vocês sabiam que nós temos no cérebro neurônios espelhos? É isso mesmo. Esses neurônios espelhos são os neurônios
da aprendizagem. São os neurônios da aprendizagem. Ou seja, que é conhecido hoje, né? Como neurônio da aprendizagem em sala de aula. E às vezes... Cadê o espelho aqui? Aqui. Ele é conhecido hoje como o neurônio da leitura e da aprendizagem, gente. E que tem um peso muito grande na aprendizagem, na vida social também. Porque os nossos neurônios, como falando em neurônios aqui, a parte do aprendizado do meu irmão é afetado. É a parte da aprendizagem dele, da leitura e escrita, que é afetada. Então ele não consegue ler e nem escrever, que ele tem aquela parte afetada. Outras crianças já não, o cognitivo é preservado. Então, ó, show de bola, você pode trabalhar aí. Às vezes a parte motora é comprometida, mas você ainda consegue fazer alguma coisinha com ela, se você quiser, se você tiver vontade, se você tiver disposição para fazer. Porque criança é especial, não pode cair na mão de qualquer professor não, gente. Tem que cair na mão do professor que não tenha nojo, um professor que saiba tratar bem essa criança, um professor que saiba cativar, fazer com que essa afetividade, nós temos que ter, trabalhar muito isso naquelas crianças, ter afetividade. Afetividade não é só abraço e beijo não, viu? Ai, professora beijou eu, me abraçou e blá. Não, não é só abraço e beijo não, tem muito abraço. Judas traiu Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus. Então, a afetividade não é abraço e beijo, não. A afetividade envolve um monte de outras coisas, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Um pouquinho sobre os sentimentos. Vou pensar aí, eu tenho que pensar em umas brincadeiras que envolvam esses sentimentos aí para a professora na segunda-feira. Até segunda-feira eu tenho que preparar umas brincadeiras que envolvam sentimentos para estar enviando como atividade remota para as crianças lá na sala de aula. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu quero pedir para vocês que, por favor, aborde esse tema lá na casa. Observe o teu filho, observe o comportamento dele, o que ele está sentindo, se ele está com raiva, se ele está com alegre, se ele está triste. Você vê isso na cara da criança e vá trabalhando esse sentimento, essas emoções, para que ele aprenda a controlar as emoções. Vai conversando com ele. Gente, isso é tudo através do diálogo, não tem outro meio. É dialogar, é conversar. Se você não conversar com o teu filho, quem que vai conversar? Quem que vai ensinar as coisas do teu filho? Se ele não está vindo para a escola, só tem você lá na casa, ou o responsável, não sei com quem que mora a tua criança, se é com o pai, com a mãe, ou se tem responsável, mora com a avó, é o caso do meu neto aqui. Então, essas pessoas têm que trabalhar essas emoções na tua criança. Observar essas emoções e fazer com que a criança saia do celular, gente. Não fique o tempo todo no celular e participe das tarefas da casa e faça as tarefas escolares dele, que estão indo bastante. Segunda-feira já é dia de vir buscar novas atividades. As atividades remotas estão todas prontas para que os pais venham buscar. E acho que na outra remessa de atividades vai estar indo atividades remotas sobre as emoções para as crianças aí na casa. Então eu já estou dando essa dica para que você se prepare, para você trabalhar com teu filho, observar, que às vezes vai aparecer até aí uma cartinha para você fazer, para você... Tô dando dica aqui já que não deveria, né? Mas é isso aí, gente. Eu queria deixar esse recadinho para vocês. Levantar essa questão para que vocês observem, sejam mais ágeis lá na casa com a tua criança nesse sentido e que você consiga atingir esses objetivos que eu falei. No mais, meu muito obrigado. Beijo para vocês.